Boas, pessoal. Começamos aqui mais um programa Café Coado. Hoje nós vamos conversar com o Francis Matias. Francis, que é um dos diretores da Céu e Terra. Por sinal, estamos aqui nos estúdios da Céu e Terra fazendo essa gravação e tendo essa conversa com ele. O Francis vai contar um bocadinho da sua trajetória, desde que ele chegou aqui em Portugal. Veio por um motivo muito específico, que foi o desporto. E depois Deus foi direcionando a vida para outros caminhos. Inclusive, hoje desenvolve um trabalho ministerial muito frutífero aqui no norte de Portugal, mais especificamente no Porto. E a gente vai trocar uma ideia com ele para entender como é que foi essa caminhada aí. Tudo bem, Francis? Tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. Muito bom. Como é que foi a tua vinda para Portugal? Teve uma motivação muito direcionada para o desporto, para o futebol, não foi? Sim. Olha, na verdade, assim, minha vida foi quase toda baseada em futebol. Eu, desde muito pequeno, sempre tive o sonho, né? Eu acho que dentro do Brasil é um sonho comum para quase todas as crianças que estão ali entrando na fase de adolescência. E comigo não foi diferente, né? Eu morava num lugar que aqui em Portugal seria as aldeias, né? Um lugar mais reservado, mais escondido, onde tinha muitas crianças e o lazer era o futebol. Às vezes, brincava de outra coisa, mas o foco era o futebol. E desde muito pequeno eu sempre sonhei com isso, apesar de, na minha infância, eu não ter qualidade, não ser aquele que era escolhido certo, não tinha nada disso. Foi se desenvolvendo ao longo da trajetória. Mas pronto, então desde muito novo, meu pai me colocou já numa escolinha no Brasil. Mas tu era de onde? Eu sou de uma cidade que se chama Tubarão, Santa Catarina. Perto de Criciúma, exatamente. Não é, por muito que seja um nome estranho, não é uma cidade que fosse como se fosse aldeia, é uma cidade metrópole, uma cidade que tem... Sim, uma cidade grande. Então, pronto, e lá tinha uma escolinha, a escolinha do Figueirense, que é um dos times de referência, uma das equipes de referência em Santa Catarina. E o meu pai me colocou a partir dos 6, 7 anos. E ali é que eu fui começar a desenvolver o futebol e tudo mais. E o que acontece? A partir dos meus 10 anos, de 7 aos 10, eu fiquei nessa escolinha, fui estudava em escola pública. Entretanto, em Tubarão tem uma competição muito forte de futsal. Então, é uma competição até porque em Tubarão tem a Unisul, que é uma das faculdades muito fortes em Santa Catarina. E a Unisul tinha uma equipe de futsal, onde jogava o campeonato mesmo de futsal com Falcão, com Cabreúva, só os caras de seleção. Eu ia ver muitas vezes. E o futsal começou a me puxar. Aí o que aconteceu? Eu fiz um teste na equipe, sub-15, na época, sub-13, na época, e eles gostaram, e eu fiquei lá. E, entretanto, a Unisul tinha uma parceria com uma escola particular, que era o Deon, uma escola também que era muito... E o que aconteceu? Nessa competição muito forte que tinha lá na minha cidade, as escolas particulares ficavam sempre fazendo tipo captações dos melhores jogadores na escola pública. E eu ganhei uma bolsa de estudo, sem nada a ver com futebol, com uma escola particular, de 60% dessa bolsa. E fui para a escola particular. E, entretanto, essa escola jogava esse campeonato e eu fui jogar por eles e fomos até a final. Não fomos campeão, mas fomos até a final. Foram vice. Fomos vice. Só que aconteceu, no outro ano, a escola, o Deon, que era meu parceiro, me ofereceu uma bolsa de 100% para jogar. Por causa do futebol. Aí foi mesmo a partir daí. E aí eu, continuei no futsal. Né? Mas então tu saíste do Figueirense? Não, eu tava nos dois. Mas o Figueirense era futebol de campo. Okay. Eu tava lá no campo e ao mesmo tempo tava no futsal. Eu conseguia conciliar, porque não era todos os dias do Figueirense. Mas o que me atraía era o futsal. Antes eu só queria saber de campo, só comecei a pegar gosto por aquilo. Nós íamos em competições e tudo mais, e aquilo era muito espetacular. Só que entretanto, o que acontece? Houve uma oportunidade de eu fazer o teste no Internacional de Porto Alegre. Sim. E era campo e tudo mais.
Aí eu já tinha meus 14. Ainda tinha meus 14, 13 para 14. Fui fazer. Olha que incrível. Meu futebol já estava muito desenvolvido, já não tinha nada a ver com aquele futebol. E eu fui no Brasil tem as peneiras, que chamam, né? As peneiras é onde ou teu pai liga, ou teu empresário, quem tiver empresário, fala com os treinadores ou os olheiros, e tu vai fazer essa peneira, onde muitos vão fazer. Então, a primeira peneira que eu fui tinha cerca de 800 rapazes fazendo a peneira. Mas como é que é? Tipo, eles entram no campo, jogam tempo e saem? Tipo, exatamente. Tem 30 minutos, vários campos, enquanto tá jogando várias pessoas ao mesmo tempo, os olheiros estão vendo cada campo. Depois vai fazendo vai peneirando mesmo. Os que eles não gostam, saem. Os que gostam vão pro próximo jogo. Mas todos os jogos é de meia hora. Todos os jogos é de meia hora. Todos os jogos. O cebola não chega em ti, tu tá tramado. Exato. E acontecia muitas vezes. Isso já era foi pro Rio Grande do Sul ou lá em Santa Catarina? Isso era já no Inter. Foi uma peneira do Inter. Eu tenho muitos familiares em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Então, pronto, eu e minha mãe fomos, meu pai ficou trabalhando, eu e minha mãe fomos, minha mãe guerreira, um frio de doer de Rio Grande do Sul, eu nem sentia os pés, aquela geada, ninguém via quase o campo. Nossa. E nós lá, foi até em. Acho que não era. Esqueci o nome da cidade, que foi a peneira. Pronto. Mas, entretanto, eu fui para a segunda seleção. Dos 800, fui selecionado para a segunda seleção. Aí o que acontece? Na primeira seleção é só os que ligam. Os pais que ligam. Na segunda seleção são os que vêm com empresários. Nessa segunda seleção já tinha 500. Né? Os que passaram, mais os de empresários. Mas é de outras peneiras. Já era outra. Aí, ou seja, foi uma semana depois. Aí eu fui pra casa, fiquei lá na casa dos meus avós, da minha avó, dos meus tios. Voltei. E pronto. Aí foi uma semana dessa peneira. E eles foram peneirando e eu fui ficando. E no último dia, tinha já 150 rapazes só, eu tava entre os 150. E eles ficaram apenas com 3. E eu fui um dos 3. Nossa! Foi o meu. Eu digo que foi uma obra de Deus. Ali eu já vi mesmo a mão de Deus. Porque, por muito que eles estejam a observar, é muito relativo. Porque eles às vezes nem vão olhar para pode ter um camarada que joga bem a bola, não chegou nele, deu azar. E um dos olheiros era um jogador era um ex-jogador famoso do Internacional. E ele já tinha criado uma conexão comigo desde a primeira peneira, quando eu fui selecionado. E ele me fixou. Ou seja, continuou a me observar de forma mais, né? Só aí pronto. Aí o que acontece? Só que os 3 ainda não iam pro ficar fixo. No caso, no Inter. Sim, iam pra lá pra fazer outro teste, agora só que os 3 iam fazer teste com o time já do Sub-15 do Inter, né? E aí era já cara de seleção, era já outro nível, né? Eu cheguei lá, era um nível. Eles tinham tudo, pensando, parece meus jogadores profissionais, tinham tudo. E eu fui, pronto. E o que acontece? Esse olheiro, que tinha muita moral dentro do Inter, ele falou: olha, eu tô te passando, mas pra mim, eu acho que tu já ficou, eu nem vou passar a observação pro treinador, porque vou falar diretamente lá com a direção, porque pra mim tu já ficou no Inter. Pronto, aí passou mais uma semana e eu fui. Só que, entretanto, o que aconteceu? Mudou o treinador, não conhecia muito bem esse olheiro. Conhecia, porque era famoso, mas não tinha essa relação. E esse treinador trouxe jogadores dele. Sim. E por acaso, 2 eram da mesma posição que eu, e eu não tive hipótese. Então, ele já me encostou, basicamente, ia treinando de vez em quando e tal. Mas nessa transição ainda fiquei 6 meses lá no Inter. E pronto, aí eu decidi sair, meus tios ainda tentavam que eu fosse fui fazer no Grêmio também, uma peneira, passei também, fui lá pra dentro, depois não fiquei lá com o time. Depois eles queriam que eu ficasse no Aimoré, sabe o Aimoré? Sim. Pronto. Mas pronto. Entretanto, já começava a surgir essa oportunidade de vir para Portugal. Aí eu voltei para casa
Fiquei um ano na minha cidade, em Tubarão, e fui jogar no time da minha cidade. Era o Figueirense. Não, o Figueirense era de Florianópolis. Ok. Eu joguei no Hercílio Luz, tinha o time Tubarão e Hercílio Luz, que são os dois rivais da mesma cidade, né? E eu era juvenil ainda, tinha idade de 15 anos, e estava jogando nos de 18. Passei logo para júnior, né? Joguei um ano lá com eles. E aí surgiu essa oportunidade. E aí aqui começa a história da transição para Portugal, porque tinha um homem na minha cidade, ele não era empresário, só que entretanto havia um rapaz, eu já até esqueci o nome dele, mas ele veio fazer, por livre e espontânea vontade, veio fazer testes em Portugal, para ver se conseguia. Tipo, ele decidiu vir. Exato. Juntou um dinheiro, começou a pesquisar na internet, tentar entrar em contato, alguns clubes abriram a porta para ele e ele veio. Só que esse homem falou, olha, eu vou contigo. Eram amigos, vou contigo, para conhecer e tal. E ele veio, fez testes, ficou aqui nos clubes mais pequenos, jogou, ficou um ano ou dois, jogou, etc. Só que nesse ano que ele veio com esse homem foi vendo a facilidade que era dos jogadores. No Brasil é muito difícil, né? Para conseguir ser um jogador. Muita competição. É muita mesmo. Só que aqui é verdade, é mais fácil em termos de acesso aos clubes. Também porque tem uma população menor, tem menos competitividade. Exatamente. Hoje já não, hoje já a competitividade já é maior, a competitividade, há mais jogadores. Mas há 15 anos atrás. Não havia nada disso. E brasileiro vinha com muita moral, muita fama mesmo de, né? Era na época auge do Brasil, em termos de jogadores e tudo mais. E ele veio e observou tudo isso. E aí o que ele fez? Ele pegou e comprou uma roupa, um uniforme todo em Lisboa, do Sporting de Lisboa, e foi pro Brasil, pra nossa cidade, Tubarão, dizer que era empresário. Começou a se dizer loucura. Do esporte. Começou a se dizer que era empresário do esporte. Que barulho. Entretanto, ninguém podia desmascarar ele porque era Rafael, não lembro agora, ficou aqui a jogar. Sim. Ficou aqui, não teve mais contato com ele. E ele voltou dizendo. Pois, e aí tipo, parecia que o rapaz ficou jogar por causa dele. Exatamente. Criou toda essa fachada. E aí ele tinha todas as possibilidades de falar o que ele quisesse e era tudo jovem, né? Você tinha 15 anos, eu ia fazer 16 anos, e era aquele visão de todo mundo no Brasil, jogador tem da Europa, cara, se eu vou para a Europa, eu tô feito, né? Sim. E pronto, e aí o que aconteceu? Ele começou a pesquisar o que precisava aqui e começou a pedir o dinheiro necessário. Era tudo mentira, mas começou a pedir o dinheiro necessário que ele calculava para que nós pudéssemos vir. Então ele pediu passagem, pediu transferência internacional, que é uma coisa que só os clubes daqui, quando tu já está no clube, pode pedir. Começou a pedir para tirar o visto, documentação, dinheiro, enfim. Posso dizer para vocês que ele falou com mais 5 pessoas, ou 6, porque ele também não queria alarido na cidade. E para todos ele pediu cerca de 10 mil reais. Na época era muito dinheiro. Quando ele falou, eu já descartei logo. Meus pais, nós não éramos aquela extrema pobreza, mas tínhamos uma vida muito, muito pacata, não tínhamos hipótese mesmo. E para mim, porque por ele ver essa situação, ele baixou para 6 mil. Só 4 mil de diferença. Meus amigos, nós nos conhecemos todos, meus amigos alguns deles tinham mais condições, e ele conseguiu tirar esse dinheiro de todos nós. Eu nem sei como. Os meus pagaram os 10 mil? Todos pagaram o dinheiro que ele pediu. É assim, eu e meus pais até hoje não sabemos de onde surgiu esse dinheiro, né? Mas nós conseguimos dar. E pronto, ele comprou a passagem, etc. Viemos para cá, para Lisboa, ficamos numa pensão quando chegamos aqui, e ele saiu de manhã, nos deixou na pensão, falou, olha, eu vou no esporte, negociar, ver como é que vai ser a situação de você. No fim do dia ele chega, claro que eu tive do esporte mesmo, dizendo que, olha, o esporte, por vocês não terem experiência, o esporte vai emprestar a vocês, e vocês vão para um clube satélite. Aqui em Portugal tem muito isso, clube satélite, que são os clubes pequenos,
que tem uma conexão com os clubes grandes. E ele falou, vocês vão pro Sporting Flamengo. Só que não era uma conexão. Tinha, por acaso, de nome Sporting. Exato. E que não tinha nada Só a ver que com o o Sporting. Flamengo foi o primeiro clube que o Rafael tinha vindo. Entendeu? E tinha criado conexões, Mas o amizades. Rafael conseguiu ficar no Flamengo por esforços Não, pessoais. sozinho. O camarada só Ele veio com ele. fazendo Ele exato. não mediou nada. Só que aconteceu. A casa que eles ficaram no Flamengo tinham brasileiros, se tornaram amigos todos, ele fez amizade com os caras. Mas assim, então o que aconteceu foi que o Sporting Flamengo tinha feito essa, vamos dizer assim, fazia parte dos planos trazer essa galera do Brasil e já dar essa... Não, assim, O Sporting nem sabia. O Rafael chegou. Não. O Rafael chegou por esforço. Tipo, o cara decidiu vir e foi lá e fez um bateu teste, na porta do Sport Flamengo. jogou lá. Só que o camarada que voltou pro Brasil voltou dizendo que foi E aí o que acontece? Como ele criou essa conexão, ele já conheceu algumas pessoas lá, ele arriscou. Sim. Vou pra lá. Vou falar e Cara, vocês já pensa, nós viajamos de uma ponta de Portugal à outra, né? Porque o Flamengo é lá na Régua, lá para aqueles lados, nós estávamos em Lisboa, ônibus, pegamos o autocarro, dia todo viajando. Vila Real lá. Vila Real, lá para aqueles lados. Dia todo viajando e tal. Quando chegamos lá, já estava próximo do verão. Aí o que acontece? Nós ficamos na rodoviária enquanto ele foi na casa. E aí ele chegou. Pronto, eu sei de toda a história porque depois o pessoal foi nos dizendo, depois de muito tempo, né? E ele chegou para esses dois, um deles até meu amigo até os dias de hoje, tá aí em Portugal ainda. Chegou para esses dois e falou: olha, eu tenho 3 rapazes ali, temos em 3, sim, 3 rapazes ali e pá, eu preciso de um alojamento aqui para eles hoje. Já era de noite, né? Amanhã eu vou falar com o presidente. Eles não vêm, traz eles. Nós fomos, ficamos lá. Qual era a ideia? Só o Flamengo, o Sport Flamengo já tinha falado para o Rafa que tinha a ideia de criar uma equipa júnior, não tinha? E na época só que era um campo de terra. Isso era fora da nossa realidade. No Brasil é muito raro, são muito raros os campos de terra. Por muito que seja relva ruim, relva batida não. E nós já chegamos aqui com essa convicção, não, jogar em terra nunca na vida. Cara, aí no outro dia ele acordou cedo, foi falar com o presidente. Falou: eu tenho os meninos aqui, estão dispostos a jogar a custo zero aqui, de graça, não sei o quê. E nisso ele tinha falado para nós que nós saímos do Brasil já com o veredito dele que nós vínhamos para aqui ganhar 500 euros, casa e comida, tudo dado pelo Sport. E pro camarada ele falou que vocês iam jogar de graça. De graça. E quando ele voltou, depois o presidente aceitou, claro, mil maravilhas, os brasileiros vão começar a equipa júnior, eles vão jogar. Mesmo que seja ruim, mano, não precisa saber, deixou. Aí ele chegou na casa falando o seguinte: olha, acertei, vocês vão jogar aqui, vão jogar na equipa sênior, vão ganhar 500 euros, tem essa casa pra vocês, comida, tudo certo. Só que acontece, nós temos que esperar até junho, porque nós chegamos já numa transição de acabar a temporada da Europa, né? Entrando pro verão. Então nós só temos que esperar até junho, porque junho e julho começa a nova temporada, para assinarem. Treta, né? Tudo treta. Pronto. Nós, miúdos, aceitamos. Ficamos lá. Ficamos a treinar. Começamos a treinar com eles, realmente com os sêniors, já estavam no fim de temporada. Quando acabou a época, ficamos lá na casa sozinhos. Os dois também, acho que foram embora, viajar, né? Ou voltaram para o Brasil, de férias, etc. E ficamos lá, ficamos treinando sozinhos e tal. E o que acontecia? Depois nós vamos descobrir que ele tinha um amante em Lisboa. Então, parte do dinheiro que nós tínhamos dado para ele ia muitas viagens para Lisboa, nos deixava lá sozinho. Isso foram durante 3 longos meses para nós. Para nós foi terrível esse tempo. Aí o que acontecia? Cada 3 meses ele tinha uma estratégia. Ele voltava para o Brasil. Por quê? Porque eram os 3 meses de turista. Sim. Então ele nunca estava ilegal em Portugal. E o que acontecia? Quando ele voltava, ele não voltava só por voltar, ele voltava para buscar mais gente. Então ele ia voltar, ganhava mais 30 mil reais. Exatamente. Tu pegava 3 a 10 mil. Se ele conseguisse mais, ele... Mas ele alocava onde esses jovens? Tudo na mesma Era situação. tudo lá. Ia tudo indo pra casa e Era você tudo tava. lá. Aí o que acontece? Só que nós somos 3.
Ele pagava uma renda, que era a pensão. Mas a casa Ele tinha pagava Não, lá. a casa era tudo paga realmente pelo presidente. Porque era a casa do presidente do clube. Nós não pagava, ele não pagava nada. Ele só enchia gente pra dentro da Exato, a casa. única coisa que nós tínhamos que comprar era comida. Ele nos deixava, mas ele estava com todo o nosso dinheiro, nós estávamos zero de dinheiro. Sim. Uhum. Então ele deixava lá a comida e a vida dele. Uhum. Às vezes ficava lá com a gente uma semana, mas às vezes sumia. E era a estratégia dele, então, ganhar mais dinheiro. E aí, nisso ele ficava em contato na internet para ver jogadores. Sim. Né? No Brasil, jogadores, nenhum era jogador, né? Era tudo cara que nunca tinha jogado lado nenhum, só que tinha um sonho de vir para a Europa e etc. Só que esses meus amigos que vieram comigo, eles já tinham um padrão de vida maior no Brasil, Sim. mais elevado. E eles começaram já a bater mal. Por quê? Porque já começava a faltar coisas para nós, comida, às vezes tinha que estar mandando mensagem para ele enviar dinheiro. Pronto, entretanto, depois, mais para frente, né, se eu já posso antecipar, nós viemos descobrir que a casa dele estava toda mobiliada, ele morava no barraco, basicamente. Lá no Brasil. No Brasil, ele deixou mulher e filho, ou dois filhos. Ganhando 30 mil a cada 3 meses. Tava com TV plasma, tava com a casa dele, só que os nossos pais sabiam onde ele morava. Entendeu? Só que os nossos pais não sabiam de nada que estava acontecendo. Para ele estava tudo uma maravilha, porque ele tinha um poder. Isso era algo peculiar dele. Ele tinha um poder de persuasão tão forte que nós estávamos no mundo dele. Sim, o cara era vendedor. Cara, o cara tinha uma lábia, não tem noção. Nós estávamos dentro do mundo dele e não saía nada da nossa boca para os nossos pais. Para ele estava tudo bem. Entendeu? Mas olha, e o presidente do clube não estranhava que estava sempre chegando mais gente? Não, porque o que aconteceu? Não chegou a chegar lá. Os mais 3 dele não chegou, porque ele foi para o Brasil perto de estourar os 3 meses, que já estava no verão, entretanto. E ele ficava um mês no Brasil. Para não também passar por. Eu acho que tem alguma regra assim, eu tinha que ficar no mínimo um mês para depois voltar. Sim. Né? E ele ficava um mês no Brasil. E aí o que aconteceu? Quando ele foi, nós ficamos aqui. Então, ficamos aqui mais ou menos um mês e meio, sozinhos. Cara, ele nos deixou uma pequena quantia de dinheiro, mas foi logo. Mas vocês tinham 15 anos. 15, 16 anos. E a escola, como é que é? Nada, deixamos tudo. Não tava. Porque ele foi com essa promessa também, que nós íamos estudar aqui. Já tinha tudo certo de escola, já tinha tudo certo de documentos, já tinha tudo. Sim, mas ele chegou no verão, as escolas estavam em festa. Aí ele falou assim que começar. Foi tudo pra. Cara, foi assim. Ele foi meio contrabando. Deu tudo, claro. Aí, pronto, aí o que acontece? Ele foi. Aí começou a crise. Nossa, principalmente no que toca comida, começamos a ficar sem dinheiro. Meus amigos começaram a bater mal e etc. E no clube vocês não reclamavam? Não tinha ninguém. Aquilo era vila e a cidade era deserta. Não tinha ninguém na cidade. Entretanto, começamos a sair na cidade, começamos a conhecer o pessoal e tal. Mas mesmo assim nós não contávamos nada. Né? Ficávamos. Só que aí começou a bater a crise da comida. Já não tínhamos dinheiro, já não nos mandava dinheiro. Quando nós nos demos conta, só tinha farinha e pão, e pouco pão já na nossa. Nós começamos a fazer farinha com água para encher a barriga durante o dia. Ficamos assim. Entretanto, o que acontece? Eu peguei, um dia saí de manhã e comecei a orar a Deus, né? Nessa situação assim e tal. Porque nós até a farinha estava acabando e eu falei, cara, Deus, eu não saí lá no Brasil para viver isso, não pode. E aí o que aconteceu? Entretanto, eu olhei assim e vi uma padaria que nós tínhamos feito uma conexão legal com o cara, com o padeiro, com o dono, né? E fui lá falar com ele. Falei, olha, estamos passando por isso. Será que no fim do dia vocês não podiam liberar os pães que sobrarem pra gente levar e poder comer e tal? E o cara fez muito mais do que isso. O cara ficou desesperado, né? Ficou com a nossa história e pegou e começou a nos dar tudo, e às vezes ia lá ver como é que a gente estava, nos ajudar. Entretanto, ele já estava para voltar. Isso durou 2 semanas ou mais um pouco. Ele estava para voltar, só que os que vieram com ele... não é o que aconteceu.
ele foi e começou, ele viu que as coisas estavam ficando feias para lá, porque nós estávamos já a descobrir coisas. E aí os nossos amigos, meus amigos começaram já a soltar coisas para os pais. E aí eles começaram a cobrar desse lado. Aí, quando ele estava para voltar, ele pegou e foi esperto. Ele já não conectou com o clube de Lamego, mas foi com o outro clube que o Rafa também passou, que era o Pedroso, que era aqui do Porto. E ele foi diretamente para lá e já trouxe mais 3. E aí ele falou... Então esses outros 3 ele nem levou para Lamego, ele já veio direto pro Porto. E aí ele falou comigo, Francis, venham vocês 3 para aqui, que eu arranjei clube, outro clube, esse aí inventou uma desculpa, o presidente fez alguma coisa, não queria pagar vocês, não sei o quê. Nós viemos, pronto, ele mandou dinheiro e nós fomos... Vai pagar que dinheiro? Não chegava nem dinheiro. Cara, ele era muito bom nisso. Nossa. Na ruindade ele era bom. E aí nós íamos pro Porto e o Pedroso, nos acolheu, né? Tinha uma casa lá, ficamos todos na casa, na época tinha já muitos brasileiros lá dentro. E nós ficamos lá. Começamos a treinar. Aí entrou outra dificuldade, que nós, como por sermos menores de idade, nós tínhamos que ter uma procuração, alguém aqui em Portugal que se tornasse responsável por nós, para que nós conseguíssemos jogar, ou se nós fôssemos português, né? Tivéssemos alguma filiação, ou avós, etc. E nós não tínhamos nada disso. Ou seja, já estávamos esse tempo sem jogar, ficamos mais um ano só a treinar. Mas a treinar no Pedroso. Aí já estávamos com 17, só podíamos jogar com 18. Mas você sobreviveu com esse dinheiro, com esses valores que ele ia liberando. Só que ele nunca estava conosco. E o que acontece? Aí entra aqui a história do meu querido amigo Miguel. Foi o cara que nos abraçou também. Porque, entretanto, quando acabou a época no Pedroso, os brasileiros foram tudo embora, a casa ficou vazia. E a casa não era uma casa, né? Era um espaço, vamos supor, esse espaço aqui inteiro. Mas era do clube? Era do clube. E as pessoas vocês dormiam lá? E os jogadores que eles contratavam, que era estrangeiro, ficavam lá. E aí, quando nós estávamos chegando, eles nos deixavam lá. Só que não tinha nada olvidado. E o Miguel, tranquilão na vida dele, um dia pega, de repente ele até hoje fala. Me deu um clique e eu entrei, nunca fiz isso em casa de ninguém, nunca faria de novo, ele disse. Mas me deu um clique, eu peguei isso, nós já estávamos lá um mês, né? 1 mês ou 2. Esse homem não estava nunca perto da gente. Né? E o Miguel começou a entrar na nossa história. Nós já estávamos tão sufocados, já não aguentando tanta pressão, que nós começávamos a liberar tudo com o Miguel, né? Como se fosse um desabafo. E o Miguel começou a ficar doido. Aí, antes disso, ele entra na casa, vai direto no armário, na geladeira, não tinha nada, só tinha um pacote de bolacha Maria. Não, tá mais 3. E o Miguel fica desesperado, ele começa a mandar mensagem para todas as tias da mulher dele. Na época tinha até era um cartãozinho do Continente que juntava pontos. E ele pegou vários cartões desses para fazer compra profissional. Mas pegou cama, sofá, tudo que era assim. Miguel era o que no Pedroso? Miguel era um adepto do Pedroso. Ferrenho, assim. Não, só que ele estava envolvido sempre. Eu digo que o Pedroso um dia ele vai ser presidente daquilo, porque ele teve uma paixão tão grande pelo clube. Agora ele é dono do bar que tem no Pedroso. Antes ele não era. E nós criamos uma amizade assim fantástica mesmo. Depois eu ia dormir na casa dele, mais pra frente, nós viajávamos e eu ajudava ele no trabalho. Ele é português, né? Português. Pronto, aí ele fez todo esse rebuliço e começou a falar com meu pai nas escondidas. Aí o que aconteceu? Eles mobilizaram tudo no Brasil e o meu pai veio, de surpresa. Entendeu? E esse homem não estava, entretanto estava em Lisboa e de repente meu pai chega. Nada assim, depois de mais pra frente, meu pai chega. E pra mim foi um choque, eu desabei em choro, um alívio. E aí, pronto, esperamos. Aí, quando falou, meu pai, né, por que não disseram nada? E nós explicamos toda a situação e tal. E aí, esperamos ele chegar. Quando ele chega ali com a. Eu lembro até hoje. Cara deslavado assim. Meu pai chama Márcio, né? Márcio! Tu é a solução que eu tava à espera, olha, Deus te manda. E eu pensando, nossa, meu pai vai me enfiar um soco, meu cara, ele vai cair pra trás. E meu pai, muito sereno, só fala assim, olha,
Pode pegar agora a mala. Já estávamos em 6 lá, que ele já tinha. E um dos 6, dos que ele tinha trazido aqui para aqui, era um rapaz de comunidade no Brasil. Quando ele saiu, os primos do cara, que era tudo da pesada, falaram: se acontecer alguma coisa com ele lá, tá de morto aqui no Brasil. Qualquer lugar do Brasil tá de morto. Ele já veio, né? Mas eu trouxe mesmo, nem aí. E aí, o que o meu pai fez? O pai falou assim: vai pegar agora a mala desses 3, que eles ainda estavam dentro do prazo da passagem. Nossa, já tinha perdido tudo, né? Sim. E vai agora pro aeroporto, e eu vou contigo até no aeroporto. Eu vou ver tu entrando dentro do avião, levando os 3 pra cá. E foi, o pai pegou a mala dos 3, decipou passagem, nem lembro como é que foi esse corre. E ele voltou. Só que lá no Brasil, a escala dele nem parou na cidade dos rapazes. Só tipo, despachou os caras e já vazou pra o lugar deles. Assim. E entretanto nós ficamos, meu pai ficou mais uns dias para tentar nos organizar ali. E eu, pronto, um dos meus amigos falou que queria ir embora e foi, e arranjou tudo para ir embora. O outro ficou comigo. E eu falei que eu queria ficar, porque eu tinha mais objetivo, não queria que terminasse ali. E pronto, o Miguel, entretanto, falou que cuidava da gente, e o clube abraçou a gente e tal. Por isso que até esse ano ainda, eu fui ainda lá a me aventurar mais um bocado no futebol, porque de todos esses anos eu nunca tinha jogado no Pedroso. E tipo, eu fui lá o Miguel falou que era o maior sonho dele, né? Entretanto, consegui ficar uns meses lá jogando e tudo. Deixei até a camisa lá para ele, como um sinal de gratidão, né? Pelo que eles tinham feito por mim. Pronto, mas eu fiquei lá a treinar 1 ano, porque nós não tínhamos documentos. Sempre naquela espera de um contrato. Nós precisávamos de um contrato agora, o desespero era esse. Eu logo subi para o sênior, fiquei treinando no sênior, e o treinador do sênior conheceu um outro empresário que me conectou ao Leixões. E eu ainda era menor de idade, ainda não tinha feito 18. Já estava a treinar e tal. E eu fui pro Lar do Leixões, que era em Matosinhos. Fui morar lá, conheci esse empresário, etc. Ele fez a conexão. Eu fui pro Lar dos Leixões. E o meu amigo ficou lá no Pedroso e tal. Entretanto, nós já estávamos a conhecer uma igreja, ali que era ali na Ariosa, tinha uma sede no Marquês. Nós íamos nessa igreja, começamos a fazer muita amizade já, conexões, etc. Mas continuava sem contrato. Continuava sem contrato. Nós continuávamos naquela... Mesmo esse contrato com o sem empresário contrato, ilegais. Mas esse contrato que o empresário fez com o Leixões não foi para... Não havia ainda o contrato, mas que eu fui... Primeiro houve essa conexão, e eu fui para fazer um teste no Leixões, para ver se o Leixões ia me querer, né? E aí o que acontece? Eu fui para a equipa sub-23 do Leixões, sub-18, né? Que eram os júniors. Fui, comecei a treinar, fiquei 1 semana. Aí no fim da semana ia ter um jogo contra o sênior do Leixões. Na época o Leixões estava na primeira divisão de Portugal, sênior. Eles estavam na pré e etc. Eu não tinha ficado ainda. Fiz o jogo. E no fim do jogo, o treinador dos sêniors falou pro presidente que queria que eu ficasse. Eu nem tinha ficado no jogo ainda. O treinador falou: assina com esse rapaz. Pronto. Aí, entretanto, teve uma reunião, eles iam me dar 3 anos de contrato, só que eu não ia... Pronto, ia me dar casa, alojamento, né? Possivelmente quando eu assinasse ia ter um salário. Só que eu tinha que completar 18 para poder assinar, ser maior de idade. Sim. Pronto, continuei a treinar nos júniors, entretanto. Na reunião, o Miguel estava comigo, né? Conectado a esse empresário, entretanto, na reunião, nós fomos esse empresário foi fazer a reunião com a direção do Leixões. E saí da reunião dizendo que eu estava dispensado do Leixões. E eu fiquei. E eles não deixaram o Miguel entrar. Pronto. Eu não entendi nada. Eu falei: não se preocupe com isso, eu vou arranjar outro clube, não sei o quê. Mas eu fui mesmo abaixo, porque
Já tinha passado por tanta Claro. coisa. Agora que eu tava tão perto, eu tava, né? Se eles iam te dar um contrato. E um time de primeira divisão, eu falo, pronto, é agora. E eu fui mesmo abaixo. Até me levou depois daí pro Vitória de Guimarães, mas fiz treinos horríveis. Já nem tava com cabeça. Mas aí eu voltei pra aqui. Entretanto, já conheci muita gente da igreja. Já estava na igreja Matosinhos, do pastor Fernando. Conheci a Gina depois. A Gina também é outra pessoa que me ajudou muito aqui. Que entretanto me deixou morar na casa dela, depois que eu voltei lá de Guimarães. E uma dessas caminhadas no verão, eu ali tranquilinho, ali na praia de Matosinhos, encontro o diretor do Jânio dos Leixões. Perguntava, o que aconteceu de fato? O que aconteceu é que o empresário tinha pedido dinheiro para eu ficar no Leixões. E o Leixões era óbvio que não ia pagar. Você tinha acabado de chegar. Pois. Não tinha conhecimento nenhum, eles não iam pagar para eu ficar. Iam me dar um salário, mas não iam pagar. Sim. Ele falava, França, mas foi com muita pena. Nossa, mas não tinha hipótese nenhuma. E eles não poderiam ter falado diretamente contigo? Mas eu tinha assinado com ele. Ah, tu tinha um contrato, Tinha um contrato com o empresário. Ficava meio que preso Então, nele. exatamente. Ele era o meu responsável. Então eu supostamente estava totalmente confiado a ele. Sim. E pronto, aí quando eu descobri isso, fui abaixo. Aí, na hora eu liguei pro Miguel, falei tudo. E o Miguel ligou para ele, falou um monte para ele. Tivemos uma reunião lá com ele também, a Gina estava junto. Falamos, discutiram e tal. E eu cessei o contrato com esse cara. E entretanto estava sozinho. Aí eu fui pro Gondomar, fazer um teste sozinho, também por livre e espontânea vontade. O Gondomar me acolheu. Fiz treinos fantásticos lá, o Gondomar me acolheu. Já subi, mesmo ainda sendo júnior, subi pro sênior. Eles me arranjaram um empresário que aí sim conseguiram fechar um contrato. E aí esse empresário trouxe-me transferência internacional. Uma transferência internacional, para vocês terem noção, de quem vem do Brasil para aqui, né? Para jogador amador, ou seja, que vem como amador, situação amadora, é de 1.200 euros. E pronto, profissionais é mais caro, né? E eles pagaram isso. Mas isso transfere de quem? De clube para Mas tu tinha vínculo com o clube lá? Tinha, porque estava no Ercílio Luz. Nesse clube da minha cidade de Mas Tubarão. quando tu saíste de lá, não rompeste o vínculo com esse Eu rompi, só que eu estava como se eu tivesse federado a CBF, por eu ter registro na CBF. Não é o registro do clube, é o registro da CBF. Da Confederação Brasileira de Futebol. Eu tenho que sair tirar o vínculo da Confederação para a Europa. Exatamente. Então todos os jogadores, a maioria das crises dos jogadores que vêm de lá para aqui é esse. Tá, mas se tu não faz vínculo lá com a CBF, então tu pode criar um vínculo aqui. Sim, não, aí eu venho mesmo como não tem que pagar nada, eu venho como jogador amador. E como eles ficam a saber que tu tens o vínculo? Porque tem um número de registro. Quando eles vão fazer, por exemplo, a ligação, né, para me conectar à Federação Portuguesa, eles vão ver a tua origem. Aparece. Eles vão buscar o teu nome realmente. E aí, se eu não tiver, o clube fica como clube formador. E aí, mesmo que um dia eu seja vendido, o clube, até os 23 anos, ele pode ser como meu clube formador. Se um dia eu for vendido, o clube sempre ganha. Até o último clube que eu vou assinar, o clube sempre ganha. Ele ganha uma porcentagem da negociação. Exatamente. E aí, pronto, aí o Gondomar me abraçou, joguei 2 anos no Gondomar, entretanto, depois fui para outro clube. Também sempre na CNS, que já era a terceira, na época era a terceira divisão, né? Pronto, aí o que acontece? Aí daí é que começa uma transição de propósito de Deus diferente do meu sonho. Mas quantos anos tu tinha quando começaste no Gondomar? No Gondomar eu tinha 18. Foi aí que eu fui jogar dos 18 aos 20 lá. Sim. Aí eu já pude assinar contrato, né? E, entretanto eu fiquei morando também com a Gina. Mas ela era o quê? Era portuguesa da igreja. Me acolheu como uma mãe mesmo. Mas era uma obreira lá, né? Uma obreira, sim. E fizemos essa conexão. E eu fiquei jogando lá. Entretanto, ela conseguiu me ajudar. Ela trabalhava em escola, conseguiu me ajudar a voltar a estudar também. Estudei um ano aqui, na escola de Portugal, no 11º
fiz o 10º, tive que voltar um ano. E pronto, aí eu fiquei no Gondomar com esse empresário e etc. E fui para outro clube, da mesma divisão no outro ano. Por quê? Porque era um projeto que esse outro clube tinha que subir para a segunda liga. Sim. E aí, o que acontece? Era um projeto fantástico, realmente, se houvesse dinheiro para isso. Eles trouxeram 22 jogadores brasileiros. Nós éramos uma casa, era em Alcanena, perto de Leiria, isso. Era uma... Por exemplo, eu saí do Gondomar aqui do Porto e fui para Leiria. Fui eu e mais um amigo até na época, que estava aqui também. E pronto, morávamos numa casa enorme, era tipo um prédio mesmo, com 22 jogadores brasileiros. Depois eles começaram a trazer mais brasileiros júniors, que a ideia deles era montar essa equipe. Até a primeira volta, incrível, não tinha quem nos batesse. Nós jogávamos tanta bola. Foi o clube, assim, em termos de qualidade. E lá tinha os contratos. Tinha tudo conforme. Né? Só que, entretanto, começou a acabar dinheiro. Sim. Do clube? Do presidente. Por quê? Porque esses jogadores que vieram eram caros. Eram jogadores que já tinham jogado em alto nível no Brasil. E começou a acabar o dinheiro perto da primeira volta. O pessoal foi indo embora, e o clube foi... Eu fui um dos últimos que foi embora. E eu só fui embora porque o clube já estava me devendo 3 meses de salário. E aí, o dinheiro saía, a comida saía do meu bolso, tudo, porque eu já estava recebendo. Sim. Então, aí, não dá. Aí, entretanto, já comecei a conhecer... já conheci a Débora, né, nessa transição, que hoje é minha esposa. Nós começamos a namorar, mesmo à distância, porque ela estava estudando em Braga, no Minho, né, na faculdade. E eu, entretanto, isso foi já no Gondomar, nós nos conhecemos. E nós, mesmo à distância, ficamos lá a namorar. Ela ia lá, eu vim aqui, etc. Mas vocês conheceram na igreja? Nós conhecemos na Quinta da Paz. Ok, no acampamento. Na verdade, assim, nós não nos conhecemos, né? Eu a vi na Quinta da Paz, porque eles tinham uma banda da Quinta da Paz, que era quase formada por pessoal de Lessa e Matosinhos, dessa igreja lotada. E foi nessa conexão que eu comecei a conhecer eles. E um dia eles foram cantar na nossa igreja de Matosinhos, porque 2 integrantes eram de Matosinhos, que eram nossos amigos. E nós, pronto, fizemos uma conexão, depois começamos sempre a ir para... Nós chamamos a casa do pastor Carvelho, que hoje é o pastor, até de Pensão Cunha. Porque, cara, tava sempre cheio de gente. A gente tava sempre lá e cheio de jogador lá. E era uma risota e tal. Era muito top. E pronto, aí depois, quando eu vim pra Alcanena, nós já estávamos a começar a namorar. Também interessante a história do namoro depois. E aí, pronto, começou a entrar nessa crise o clube e eu tive que descer, sair embora. Só que o que aconteceu? O empresário já tinha meio que me abandonado lá. Já não tinha uma conexão, porque eu não tenho nada contra ele, mas ele era do tipo dinheiro rápido. Ele queria um resultado. Isso é o normal, né? É o mundo dos investimento e retorno. São poucos empresários que investem e que esperam. Exato. E eu vi isso logo perto do início e depois vi que o distanciamento. Depois eu já comecei a explicar o que estava acontecendo, pedi a outros clubes e falar, eu tô vendo, não sei o que, mas nunca vi. Aí eu peguei e falei, vou ter que ir embora. Numa dessas vindas para o Porto, né, para ver a Débora, eu falei, não vou voltar. Não sei, talvez eu tenha que começar. Aí é que eu vi que começou a despencar, entende? Porque eu já comecei a falar sobre ter que arranjar um emprego, talvez. E aí eu vim para um clube, na época um amigo meu estava num clube 2 divisões abaixo. E aí foi o que eu arranjei de última hora. E há um grande problema nisso, porque quando tu despenca para 2 divisões abaixo, é muito difícil tu conseguir voltar. Mas isso era a terceira liga e tu tava na terceira. Tem 5 liga, é isso? Tem até a 7ª liga. É as distritais, né? E o Mas Porto não diria que estava na primeira.
Eu tava na terceira divisão. Na terceira. Eles tinham um projeto para subir para a Pra segunda. segunda. Tá. E o projeto tava andando, porque até o primeiro Por isso que por isso que vieram essa galera toda, mas ninguém ganhava da gente. Que o objetivo era subir da terceira opção. Mas Inclusive, até, um caso, o Leiria, até o Leiria tem um estádio fantástico. Ele foi na Euro, em 2000, e quando Portugal jogou e tudo, né? Foi pra final, eu acho, algo do gênero. E o Alcanena tinha um histórico de 26 anos sem ganhar, nunca ter ganhado o Leiria. E nós ganhamos de 1-0 com o gol meu, contra o Leiria. E era um time, assim, uma equipe que não tinha comparação. Só que começou a trabalhar o dinheiro e o pessoal foi indo embora. E eu fui, como eu falei, fui um dos últimos a sair, porque já tava beirando o 4º mês sem receber. Mas essa transição, quando tu vieste pro Porto e acabaste aceitando ir para um clube de duas divisões abaixo, então, na verdade, saiu da terceira para quinta. Entrei no mundo distrital. É o que todos os jogadores falam, né? Quando tu entra, ou tu tem um empresário forte que consegue te tirar, por muito pouco que seja, porque tem muitos jogadores bons no distrital. Ou acontece uma coisa fora de série e tu consegue dar o salto, porque senão tu vai ficar. E eu conheço muitos que jogam muito, que estão há anos nessa distrital, não sai. Então eu fui para 2 divisões abaixo. Mas não sai da distrital porque tem pouca visibilidade. Pouca visibilidade porque aí tu já não é um jogador profissional que tem a mente profissional. Porque na distrital tu tem que começar a trabalhar. E conciliar a tua vida, trabalho e futebol. Seria mais amador, assim, o futebol é um complemento. Por muito que seja federado, tu tem o registro, é amador. Mas tem que Só trabalhar porque paga pouco. É ajuda de custo. Sim. Ajuda de custo. Então, e aí, pronto, às vezes tu falta treinos, tu já vai perdendo o teu porte de trabalhar, se desgasta. Até porque tem gente lá que tá jogando porque é um futebol, não é pra crescer. Exato, né? Muitos mesmo. E o Porto é um dos distritos que mais distritais tem. Os outros, Lisboa tem 2, os outros tem tudo uma, e já logo sobe para essa terceira divisão. O Porto não, o Porto tem 5. Tinha a possibilidade de tu ficar perdido lá no meio. E mesmo a primeira dessa distrital, de 20 equipes, só sobe 1. Tem clubes que estão há 6, 7 anos fazendo investimento caro, porque tem clubes na distrital que pagam 500, 600 para jogadores, e não sobe. O objetivo de pagar é justamente para subir. Né? Mas não sobe. Porque, pronto, como tem jogadores muito iguais nessa divisão, é muito de como o clube vai. Mas acho que às vezes é até pior. Se o teu adversário ele não é profissional, pode ser até pior, porque tipo, ele vai jogar assim, viver ou morrer, né? Com certeza. E tu dá mais, né? Quem não é profissional, quem ganha pouco e sabe que vai jogar com uns clubes que tipo, já sobe um negócio aqui, uma adrenalina. Se eu me magoar, se acontecer alguma coisa, tudo bem, o camarada não é. Agora o profissional vai se cuidar. Se cuidar é diferente. Claro. E tem um outro lado também. O cara ele não tem nenhuma perspectiva de subir. Então, se ele aquele que o Francis não tá me passando a bola, o cara não tá, vou sentar, eu vou embora. Né? Tem muito. E aí os caras estão ali direitinho no time. A qualidade geral do jogo também vai cair. Né? Isso pra quem quer ser profissional acaba sendo muito difícil. É muito difícil. E aí, mas tu não conseguiste então sair da distrital? Não, entretanto eu nunca mais voltei. E quantos anos eu subi distritais, entretanto eu joguei nesse clube que era o Lavrense. No outro ano fui para outro clube que era o Nogueirense, que já era uma distrital acima da que eu estava. No outro ano eu fui para o Foz. E foi no Foz que eu conheci um treinador. Eu desci uma divisão de novo no Foz, mas ou seja, nós já estávamos na 4ª, né? Estava na 4ª distrital. Faltava só uma pro último mesmo. E com esse treinador nós subimos 4 anos seguidos. Porque o cara, pra mim, até hoje eu falo com ele, pra mim é o melhor. Hoje ele tá na. Mas vocês subiram na distrital. Ficamos na primeira distrital.
Então estava no topo, Sim, das porque estruturais. depois dali, se saiu dali, ia pra terceira, tá? Só que, por que ele era um treinador fantástico? Porque nós não tínhamos orçamento, não tinha dinheiro, era um clube que o pessoal jogava desde as quase infância juntos, e por isso que tinha muito entrosamento e jogavam muita bola, e ele estava sempre envolvido, e ele, sem esse orçamento, com a mesma equipe todo ano, conseguiu subir as divisões todas que eram necessárias. Mas, tipo, na Distrital, eram tudo amigos, então, assim, o clube... Era tudo pessoal da Foz, né? Eles eram os calzeiros. Mas foi um clube assim que eu me identifiquei muito, gosto muito das pessoas que estão lá também. E eu fiquei lá com eles. Entretanto, eu saí, aí aconteceu mais uma transição na minha vida. Por quê? Porque teve um ano que eu estava no Foz que surgiu, isso foi em 2016. A Débora, ela tinha que ela tinha que vir pro Brasil, fazer como é que fala? O intercâmbio, né? Sim. Da faculdade dela. Mas ela veio, ela estava matriculada lá e veio para ver. Não, ela estava fazendo faculdade. Ela já morava aqui. Já morava. E estava fazendo faculdade. Mas por que ela tinha que ir pro Brasil fazer esse intercâmbio? Porque... Não, ela que escolheu, tipo, ela tinha a opção de escolher, né? Escolher um país para fazer escolher um país, escolheu o estágio. Brasil. Já tá com estágio, exatamente, estágio. E aí ela escolheu... E ela escolheu o Brasil porque era um laboratório, uma clínica muito de renome no Rio de Janeiro. E ela escolheu. Mas não foi só isso, nós estávamos, porque eu estava nessa ideia de voltar para o Brasil, né? Porque a vida estava difícil, eu estava trabalhando e jogando e tal. E foi a primeira vez que me despertou esse desejo, até porque meu pai estava constantemente falando comigo e ele estava correndo atrás do Brasil para conseguir clubes grandes em Santa Catarina para que eu fosse para lá. Entretanto, abriram 3 portas para jogar o Campeonato Catarinense. E aí o que aconteceu? Foi isso. Na verdade, não foi a Débora, fui eu. E moveu a Débora a ir para o Brasil também, entendeu? Então, porque ela queria estar comigo, queria estar perto, né? Sabendo que não ia ser fácil essa distância. Assim. Uma coisa é praia, uma caneta. Vocês não estavam namorando? Já estava namorando, sim. A nossa perspectiva sempre foi casá-la, entende? Aí, pronto, eu falei, eu vou pro Brasil. Só que eu fui para Santa Catarina e ela foi pro Rio de Janeiro. E pronto, e durante um ano, aí, quando eu cheguei lá, todas as portas de clube fecharam e eu tive que trabalhar. Eu fui trabalhar. E ela ficou lá estudando. Entretanto, nós vimos. Ia para um lado, exatamente. E aí surgiu outra oportunidade. Entretanto, só para fechar a história daquele homem que me trouxe. Ele voltou para o Brasil. Os pais dos primeiros amigos que tinham vindo comigo denunciaram ele para a polícia. Já foram descobrir que ele já tinha feito falcatruas dentro do próprio Brasil, em Rio Grande do Sul, já tinha enganado muitas pessoas lá, jogadores, em outros estados do Brasil. E aí começou a ser caçado pela polícia. Fecharam todas as possibilidades dele voltar para a Europa. Primeiro, foi o que fizeram. E depois de uns anos conseguiram caçar ele. E eu acho que até hoje ele está preso. Conseguiram pegar ele. Porque esses pais foram mesmo... assertivos, né? Sim. E pronto, aí nós fomos pro Brasil, entretanto eu conheci outro empresário, porque eu tenho um imã de genialidade de acreditar nas pessoas, né? Que me trouxe para a Espanha, nessa transição. Quando estava esse ano, estava no Brasil? 2016 que eu estava no Brasil, conheci esse empresário. Mas a Débora, e aí tu vieste para a Espanha, a Débora ficou no Rio? No Rio. Por quê? Porque a ideia era eu vir fazer o teste na Espanha. Se eu conseguisse o contrato, nós já vínhamos morar direto na Espanha. Entendeu? E pronto, e o que aconteceu? Só que esse era diferente, porque ele já tinha trazido 3 para esse clube da Espanha e eles tinham ficado com contrato com tudo, com casa. Mas não era falcatrua que nem o outro, era um empresário sério. Era falcatrua, mas depois é que nós íamos descobrir que era falcatrua. Mas esses que ficaram, então foi casualidade. Foi casualidade, exatamente. Calhou ali bem.
E aí veio do Brasil para Espanha. Exatamente. Veio do Brasil para Espanha. E pronto. Aí o que aconteceu? Eu vim para Espanha. Aí fiz o teste, uma semana de teste. Paguei de novo, passagem. Só que esse não pedia muita coisa. Eu paguei passagem e estadia. Pronto. Arranjamos o dinheiro, vim, fiz o teste. Os caras gostaram. Só que acontece, eles queriam que eu ficasse já, porque eles estavam para subir de divisão. E eles estavam entrando em uma fase de subida. E eles queriam que eu ficasse logo para a fase de subida. Só que esse empresário queria que eu voltasse para o Brasil para tirar o visto para poder voltar. E aí foi aí que eu comecei a sentir um cheiro, porque eu já tinha passado por Portugal. Sim. Não era muito diferente a forma de conseguir visto na Espanha. Ele falou, não, deixa eu voltar para o Brasil, vamos, já falei com o presidente, tá tudo certo aqui, vai ter um contrato, vamos para o Brasil, não sei o quê. Pronto. Eu falei, pronto, mas eu vou, dessa vez eu vou me antecipar. E eu vou tratar todo o visto no Brasil. Só quero que tu marque a passagem. Então. Ele falou, não se preocupe, tá. Voltei pro Brasil. Fui pro Rio Grande do Sul, tem lá o Itamaraty, tem lá a possibilidade de fazer. Fiz uma correria de uma semana doida para conseguir o visto. Porque eu precisava Mas era um visto rápido. Mas é um visto de trabalho normal? Era um visto de... Eu vim com o contrato deles. Tipo, mas não é um visto para trabalho com desporto ou qualquer coisinha. Era de desporto. Era específico. Por isso tinha até um prazo. Por quê? Porque quando eu chegasse na Espanha, aí é que eles iam renovar. O que acontece? A treta dele foi que o contrato, se eu fizesse na Espanha, ia demorar 3 meses para sair. E aí eu já não ia conseguir jogar naquela fase. Então eu tinha que vir para o Brasil, que ia demorar uma semana para sair. Realmente. Voltava para jogar. Voltava. E eu fiz tudo. E realmente saiu uma semana. Só que quando caiu o cartão, que era para eu voltar para a Espanha, o cara some. O cara já estava dentro da Espanha, trazendo mais jogadores. Só que acontece, estava dentro da Espanha, mas foi barrado no aeroporto. Porque ele já tinha denúncia da Polícia Federal. E não sei se é o CEF, mas essa polícia que fica nos aeroportos, conseguiu caçar ele. Na Espanha. E ele ficou uma semana com os rapazes que ele levou preso dentro do aeroporto. Para ser recambiado. Né? E morreu. E aí ele foi deportado, mas ele foi deportado. E lá no Brasil prenderam ele? Não prenderam. Eu acho que não. Depois, entretanto, eu não consegui mais contato com ele. Mas tu não conseguia contato direto com o Consegui, tentei de tudo. Só que acontece, eu já não tinha dinheiro para voltar. E o clube não conseguia me pagar. Entende? Eles falavam, Francis, faz um esforço, nós vamos... Eu falando com o diretor, eu estou aqui falando com o presidente, nós estamos tentando te manter o máximo aqui possível, mas faz um esforço para tentar. E eu tentei mover o mundo, mas não consegui. Porque a minha ideia era a seguinte, cara, eu tenho que tentar ir para Portugal, porque se der ruim lá, para Espanha, porque se der ruim, eu caio em Portugal. Sim. Tava o meu sou, o Fulcão já sou, Sim. tava tudo lá, já tem. Só que não consegui voltar. E pronto, aí entretanto. Mas ninguém prestou dinheiro pro bilhete aéreo, Nada. Foi uma fase assim muito difícil, porque entretanto o que acontece? Já não tá muito barão. Meus pais já estavam morando em Florianópolis, não conheciam ninguém, Pois. tava naquela. Fica distante. Pô, e pronto, aí eu falei pra Débora, olha, fomos mais uma vez enrolados, enganados e tal. Entretanto, eu acho que ele também tinha ficado com dinheiro nosso. E pronto, aí o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar lá, falei, olha, eu vou juntar o dinheiro agora para comprar uma passagem e voltar para Portugal. Para trabalhar, entretanto, a gente fixou na ideia de casar. Aí até, porque foi uma ideia de casar conjunto, né? Ela tem uma gêmea, nós íamos querendo casar conjunto. E aí ela falou, olha, a irmã dela falou, nós já marcamos data. O ano que vem. Mas a irmã ficou aqui esse tempo todo. Sim, ele E o noivo da irmã também ficou aqui. Estavam tudo aqui. Família toda, só ela tava eu e Débora lá. E aí a Débora falou, pronto, juntei o dinheiro, comprei passagem, falei, eu vou. Faltavam 4 meses, nós não tínhamos 0 para casamento. Casa 0, tinha tudo 0. 4 meses para casa. 5 meses, não. Eu fui para lá em março de 2016. 2016. Fui para lá em março de
2017? Acho que foi. Não, eu voltei para Portugal em 2017. Então foi em 2016. E... Cara, agora eu já tô baralhado. Eu casei em 2016. 2017, Exato, 2016 eu voltei. Isso foi em 2015. Ok. 2016, março de 2016 eu voltei e ia casar em setembro. Já estava marcado, eu não tinha dinheiro nenhum. E eles estavam a contar com essa divisão, né? A ideia de nós casarmos juntos era pra dividir de... E eu, cara, eu não tenho nada, mas eu ficava mas tu aprender a dar golpe em toda a gente. Tinha um dos melhores E aí eu falei, cara, tem que trabalhar. Entretanto, meus amigos estavam aqui também, um dos meus melhores amigos, eles estavam trabalhando num restaurante na Ribeira, e dá muito dinheiro, né? E eu falei, olha, me arranja de emprego aí que eu tô chegando. Cara, foi os meses que eu mais trabalhei na vida. Só chegava em casa pra dormir. Na época eu fiquei até no meu sogro, eles nem me viam. Trabalhava igual doido. Consegui juntar quase 5 mil euros em 4 meses. E foi na época que Portugal foi campeão. Turistada louca aqui, dinheiro de gorjeta. Eu tirava quase um salário de gorjeta. E depois eu tinha também 2% de tudo que eu vendia, eu ganhava 2% de tudo que eu vendia. Nós vendíamos, para não ter noção, nós vendíamos 16 mil cada um por mês. Na época de verão, eu chegava igualzinho em casa. Só dormia, acordava e trabalhava. Pronto, juntamos pro casamento. Conseguimos uma casa de última hora também, em Matosinhos. Uns 45 minutos do segundo tempo. Casamos, né? Pronto. E a partir dali, depois voltei a jogar de novo. Mas já não sem expectativa de profissional, apenas para paixão, né? Era o bichinho que os jogadores falam que fica dentro. E aí eu estava, entretanto, trabalhando e jogando. Aí comecei essa vida de ficar nos distritais e tal, jogando e trabalhando. Mas, entretanto, já tinha começado essa transição do propósito de Deus que eu via. E eu via que era Deus lapidando, tirando pouco a pouco, entende? Não me dando mais possibilidade. Porque muitos falavam, como não percebo como... Até o meu melhor amigo aqui em Portugal fala, olha, não percebo, o único que eu não percebo que não se tornou jogador foi o França. Mas eu já começava a perceber. Eu não queria aceitar, não queria. Rebati muito com Deus, muito mesmo, durante muitos anos, não queria aceitar. Eu tinha vindo para ser jogador, eu queria fazer de tudo, lutava contra tudo e contra todos. Por isso que eu até era enganado tão facilmente, né? Porque tu tinha um sonho, eu tinha um sonho e estava acima de qualquer coisa, na minha vida. Perdi até o discernimento ou a capacidade de analisar aquilo. E aí foi nessa, pronto, mas eu lá no subconsciente eu via Deus tirando, cortando muitas coisas. Mas eu sempre tentava me esquivar, né? E pronto, foi nessa transição então que eu comecei a ver a mão de Deus em algumas coisas. Foi também aí que eu comecei a me apegar mais a Deus. Entretanto, eu já vi, meus pais já eram cristãos. Meu pai, né? Ele era cristão desde quando eu era muito novo e ele me levava muitas vezes para a igreja. Só que era aquela, vou para a igreja, né? Só para acompanhar. Minha mãe não era. Entretanto, ela conseguia trazer meu pai. O meu pai conseguiu trazê-lo para dentro da igreja. Mas eu era aquele, mesmo quando em Portugal, eu senti algo diferente de Deus na minha vida. Eu senti que comecei a buscar mais. Só que não era um compromisso, era uma moeda de troca, na verdade. Né? E aí, pronto, depois de todas essas coisas que eu passei, essas experiências começaram a me trazer convicção de quem Deus era. E aí eu já comecei a ver as coisas de maneira diferente. E pronto, foi nessa transição, depois que eu casei, e até antes, né? Eu digo até antes, Deus começou a trabalhar muita coisa dentro de mim. Até que um dia eu cheguei e falei, Senhor, eu entendi o que é o propósito do Senhor da minha vida, eu quero começar a viver isso, mas eu preciso que arranque toda a paixão e o desejo que eu tenho pelo futebol, porque senão eu não vou conseguir. Eu vou estar sempre querendo voltar, sempre com esse desejo, sempre com aquela cabeça, por que não deu certo, o que eu fiz de errado. E eu não fiz nada de errado,
tirando essas escolhas, né, com os empresários, mas tudo que eu tinha para fazer em termos de preparação, em termos de treino, de dedicação, tudo que eu tinha para fazer eu fiz, né? E mesmo assim não deu certo. E eu acredito que era mesmo em transição de Deus para que eu pudesse viver o propósito dele, sabe? Então foi basicamente nessa... Tava com quantos anos aí? Quando tiveste assim, quando eu casei com... Eu não posso errar, eu sempre erro. Mas pronto, eu acredito que essa transição foi a partir dos meus 21, 22 anos. Que foi o período ali do casamento, então. Foi quando eu comecei a despertar. Mas depois que vocês casaram, tu já abandonaste por completo a ideia de futebol, então? Não, eu continuei a jogar. Não, é jogar. Mas em termos profissionais... Exatamente. Não o gosto pelo futebol, eu digo. A ideia de seguir uma carreira já assim. A Débora ainda mantinha um pouco essa chama acesa. Ela me apoia, cara, ela me apoiou muito mesmo. Mas eu já não tinha aquela expectativa, sabe? Por muito que muitos ainda, minha avó falava, não, Francisco, ainda vai aparecer uma porta. E surgiram muitas portas. Nessa transição surgiram oportunidades, não depois de casar, né? Mas antes de ir para a Inglaterra, conseguir outros contatos. Outros empresários, muita coisa que aconteceu durante, porque o mundo do futebol é muito vasto, tá? E assim, é uma moeda de troca, né? Só investe, se não tem Deus, só investe em ti se tu vai dar um retorno rápido. Então, como eu nunca dava retorno rápido para ninguém, eu investi. Pronto, e depois aí eu comecei a criar uma consciência de propósito. Sim. E aí eu comecei a ver, cara, se calhar não é isso. Eu sei que... Porque um dia eu recebi uma visão da parte da minha tia antes de vir para Portugal. Ela tem sonhos e etc. E ela falou assim, Francis, tu vai realizar o teu sonho de ser profissional, mas tu não vai ser jogador de futebol. Ele me matou, né? Eu falei, que isso? Isso é Baal aí. Eu vejo tu pregando para muitos jovens. Mas eu para mim pregar o quê? Nada, sai fora, isso não é pra mim, nunca na vida. E muitos anos depois eu vim ver que era uma realidade. Sim. Entende? E aquela profecia, né, aquela visão que ela tinha tido, começou a se tornar uma realidade e Deus começou a me dar essa consciência. Começou a colocar pessoas na minha vida intencionais que viviam o reino e que estavam agora me mostrar que, cara, o meu verdadeiro prazer era em Deus, nas coisas dele. Não era o futebol, porque o meu mundo era esse. Eu acreditava que se eu não fosse jogador, nada mais no mundo me faria feliz. Sim, ok. Então, na verdade, tu tinha um ídolo. Eu tinha um ídolo. E o futebol era teu ídolo. Exatamente. Só que eu fui criando esse ídolo. Porque quando eu cheguei em Portugal, muito novo, eu tinha um sonho vislumbrado, mas para mim não era um apego, entende? Mas foi se tornando. Claro. Também que sim, tu foste vivendo. Exato, fui vivendo muitas coisas. Foi o contexto que foi, né? Foi construindo em ti. E a própria valorização dos homens, né? Daquilo que eu ia ouvindo, dos elogios, foi moldando isso dentro de mim. E a ponto de falar, cara, eu jogo muito, eu sou o bambam, não tem como eu não ser jogador, entende? E eu acreditava que o meu mundo era aquilo, e se eu perdesse um dia, eu não tinha mais... É o que acontece muitas vezes, não com o futebol em si, mas todos os seres humanos, que não se apegam em Deus somente, acabam por transferir isso para alguma coisa, né? E o meu era o futebol, meu mundo era o futebol. Tanto que essa foi a minha oração. Basicamente eu estava dizendo para Deus, quebra o ídolo, quebra o meu ídolo. Porque senão eu não vou conseguir viver os propósitos que tu tens para a minha vida. Entendeu? Então foi nessa... E Deus arrancou, cara. Foi incrível. Deus arrancou mesmo. Eu não perdi a paixão pelo futebol. Eu gosto muito. Eu vejo os jogos da Copa todo dia. Comento, falo sobre futebol com meus amigos, vou ainda jogar futebol de 7, tenho essa paixão, porque acredito não só hoje que eu acredito muito que essa minha conexão com pessoas ímpias do futebol e já me trouxeram
muito, meu testemunho dentro desse ambiente mudou muita coisa. Isso tinha um projeto... Daí saiu um projeto de uma equipe de futsal, que essa era a minha ideia, era trazer pessoas com a minha história que viveram aqui em Portugal, porque essa minha história, existem muitos, sim, muitos mesmo. Eu até criei um vídeo, um documentário uns anos atrás, visualização muito grande, porque eu contei essa minha história e tentei, a minha ideia era criar esse projeto, né? E esse vídeo está disponível? Está disponível no meu Instagram. No Instagram? Sim, está mesmo até fixado. No YouTube ele não está... No YouTube eu não sei se está. Eu acho que eu joguei, mas... Qual é o teu Instagram? É Francis Matias Underline. Matias é com TH? Não. Sim. Tem Matias. Não, Francis Matias Underline. Underscore. Sim. Lá nos destaques está esse vídeo. Lá no vídeo, sim. E pronto, e a minha ideia é trazer a consciência de muitos jogadores ou que têm o sonho de ser jogadores no Brasil a isso, que não é o mar de rosas que nós imaginamos aqui quando viemos, né? E que nós precisamos sempre vir com o pé no chão, estudar o que se passa aqui, entender o que é necessário para que aí, de fato, a gente possa ver esse passo. E principalmente não vir com um ídolo no coração, porque o que te cegou muitas vezes e te impedisse de ver ali a realidade e até a maldade daqueles que te cercavam foi justamente o ídolo, ele te conduzia. Então não foi nem a tua consciência e nem Deus, mas algo que estava acima disso, que te cegava e te guia de ver. E tanto que muitos dos conselhos que eu dei para muitos amigos que também tinham esse sonho, que falavam, França, tu pode ir para Portugal, tu pode ir para Europa, para Espanha, não sei o quê. Como é que é aí? Fala, cara, vem preparado para tudo. Até no sentido de ter que largar o futebol para trabalhar. Se tu não quiser voltar para o Brasil. Pode dar certo, mas pode não dar certo. Porque eu já começava a compreender, e até hoje falo, e muito desse vídeo que foi criado foi com esse intuito, de despertar, né? Porque há muitos, não era esse homem que nos trouxe, há muitos desses, há milhares desses. Já saiu muitas reportagens em Portugal de pessoas que estavam morando embaixo de bancadas, passando fome, frio. Então, o meu caso era só mais um, né? Sim, e pessoas, muitas que nem são denunciadas, né? Exatamente. Então, continuam a fazer isso e... Totalmente livres pela Europa, para ganhar dinheiro à custa de famílias carenciadas. Então, esse projeto visava isso, era uma voz, a ideia até era essa, era uma voz para aqueles que não têm voz. Entende? Mas o projeto está... Não, entretanto, não conseguimos muito apoio, né? Eu tentei buscar, e também minhas condições de vida e o ritmo de vida que eu estava tendo, eu não estava conseguindo já gerir. Porque a minha ideia era criar um clube de futsal, onde não só eu conseguia dar condições para... Como eu já tinha muito contato no futebol, a minha ideia era dos jogadores que estavam aqui largados, como eu, na minha situação, pudessem estar ali conosco jogando e de alguma forma eu depois fazer uma transição para algum empresário honesto ou algum clube, porque eu já tinha muito conhecimento, né? E consegui, fiz isso com algumas pessoas, entende? Só que depois, pronto, entretanto, minhas situações de vida não consegui manter, depois não consegui alguém que continuasse esse projeto, e pronto, e acabamos por ter que parar essa ideia, entende? Mas e o jogador ele não tem autonomia ou pelo menos participação nessas reuniões em que o empresário, como no teu caso, algumas vezes o empresário foi no teu lugar, tentou negociar aquilo que era vantajoso para ele, mas não para ti, tu saíste prejudicado? Sim, geralmente não, porque ele só tem autonomia quando ele assinar o contrato. É que aí já está tudo negociado. Porque senão o empresário representa quase 100%. Porque quando tu assina... exatamente. É como o teu porta-voz. Ele vai no teu quando lugar, tu assina com o empresário, é nesse intuito. É dele te representar. E ele decide tudo por ti. Entendeu? Ele, claro, aos empresários que conversam contigo, olha, X salário, quando tu assina um contrato com o empresário, já está na cláusula do contrato o que o empresário vai ganhar. Se ele vai ganhar do teu salário, uma porcentagem, se ele vai ganhar do teu passe. Quando for vendido, é vendido por 50 milhões, tem X% do teu passe. Mas por isso que tu precisa contar com uma pessoa honesta e competente. Exatamente.
E se o camarada quiser olhar só pro lado dele, aquilo que vai beneficiar ele, sem considerar que para ti pode ser bom, ele entra lá, negocia, fala o que quer e pode ser prejudicado. E assim, foi o que aconteceu contigo. Exatamente. E eu penso assim, e até é uma espécie de burrice isso, porque se um empresário tiver a perspectiva, ele pode entender que, ok, eu fui vendido agora por X, mas eu posso daqui 3 anos ser vendido por mais X. Ou seja, ele vai estar sempre e ele vai ganhar alguma porcentagem em cima disso. Agora, se ele for só, porque geralmente isso é a mentalidade de empresário pequeno, que ele quer ganhar aquilo naquele momento, não interessa se vai dar certo ou não, porque há uma margem de não dar certo, né? Então, geralmente é o que acontece. Mas geralmente nos contratos, nas cláusulas, os empresários têm uma porcentagem do salário, que é algo mais fixo para eles, né? Então, o jogador ganha 100 mil por mês, ele tem X% daquele salário que cai para ele. Então, basicamente é isso. Alguns empresários falam para os jogadores, olha, o clube está oferecendo X, vai te comprar por X, e vai entrar isso e etc. Mas alguns é só na camisada entre a direção e eles negociam e depois o jogador só vai para cima. E hoje, como é que tá a tua vida? Já era futebol, agora hoje acabou tudo. Não, hoje ainda jogo no futsal com amigos, isso. Mas é muito sem compromisso, né? Sim. Eles até são campeões nacionais, foi interessante porque nesse projeto me deu a oportunidade de ir para um estágio da seleção portuguesa de futebol de 7. E na época eu até ia para Eslováquia representar Portugal. Já dei entrada no PI e já podia, né? Só que na mesma época ia nascer minha filha. Aí isso eu expliquei para eles também. Eu até fui para o primeiro estágio, porque eu queria muito ter ido, né? Mas eu falei, não tem como, porque minha filha pode nascer a qualquer momento. E pronto, e agora eu jogo nessa equipa que entretanto eu fiz amizade, eles são campeões nacionais aqui, Portugal, de futsal. E vou jogando lá sem compromisso, mas a minha vida não tem nada a ver. Sim. Agora é totalmente voltada ao ministério, porque Deus me despertou a consciência. Então, me lembrar daquele texto de Paulo aos Romanos, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. É verdade. E todas as coisas não são as coisas boas, nem são as coisas que nós queremos. São as coisas que fazem parte dos planos de Deus para nós. Então, tudo que faz parte dos planos de Deus para nós, ainda que não seja a vontade do nosso coração, é boa para nós. E veja que sempre houve aqui algum empecilho, até mesmo para ir à Eslováquia, representando caiu mesmo naquele período da filha. Então Deus fecha a porta de todas as formas, e que talvez aquilo não fosse o desejo do teu coração, mas é o desejo do coração de Deus para ti e para o teu chamado, para a tua vocação. Isso é interessante, porque dentro da minha vida ministerial eu já peguei muitas pessoas que rebatem contra isso, né? Porque as pessoas vivem por sonhos, expectativas. Então, quando entra alguém, Deus, querendo frustrar isso, eles não acreditam que um Deus bom possa fazer isso, entende? E, cara, eu sou a prova viva de que nem sempre os nossos sonhos e desejos pessoais são os desejos e vontades de Deus. Claro. É claro que Deus te dá total liberdade de tu viver a tua vida. Eu poderia continuar até hoje, estar quebrando cabeça no futebol, até que Deus fala, pronto, vai a tua vida e tenta o que quiseres, né? Mas, como o versículo fala, ele sabe o que é bom, ele sabe o que é melhor, ele vê lá na frente, né? E essa é uma resposta a todos aqueles que tentam e continuam quebrando a cabeça, tentando buscar os seus sonhos, seus objetivos e achando que Deus vai continuar abençoando quando Deus tem um caminho totalmente diferente. Nós temos que nos lembrar qual é o motivo, a razão da nossa existência, que é a manifestação da glória de Deus. Nós existimos porque Deus tem um propósito, e o propósito não é a nossa exaltação, a nossa satisfação, o nosso conforto. Deus pode conceder essas coisas, mas não é esse o fim. O fim é a manifestação da glória dele, a exaltação do nome do seu Filho, através de nós. E se nós vamos por um caminho em que o nome do Filho não será exaltado, Deus não será glorificado, então esse caminho não é bom. É verdade. Porque não é um caminho que trará resultados ou consequências, resultados
eternos para as nossas vidas. Trará, sim, consequências, que podem ser consequências negativas, se nós andarmos por ele e não forem os caminhos do Senhor para nós. Então Deus vai fechando portas aqui para te levar no caminho dele. E, eventualmente, Deus guia pessoas em caminhos que são aqueles caminhos que a pessoa quer, mas que não é porque a pessoa quer que Deus as guie lá, é porque ele será glorificado lá, daquela forma. Agora, outras pessoas não, ele vai a glorificação, a exaltação do nome dele, através da vida da pessoa, por outros caminhos que ele eternamente definiu. E ele vai nos conduzir por isso. É como Jonas. Sim. Tu vai por um caminho, tu vai acabar em Nínive e tu vai falar o que quer em Nínive. Não há hipótese. Não adianta querer ir para um navio e fugir, que ele vai te jogar dentro do mar, cara. É verdade, olha, foi a minha transição de vida. E, cara, hoje eu vejo que tudo isso que eu vivi, e foi muita dificuldade mesmo, muita luta, muita dor. Até eu vi desses dias um pastor, né, que Deus ele nos prepara na dor. Nós sabemos que nós estamos, de fato, começando a viver quando nós estamos com dor, né? Viver os propósitos dele com dor. E foi mediante a tudo isso, hoje eu vejo a preparação que Deus fez na minha vida, para que hoje eu tivesse essa convicção que eu tenho a respeito tanto de quem ele é e de quem eu sou, né, como filho dele. E não só uma preparação para que hoje eu conseguisse cumprir a missão dele. Não só abraçar, quando eu falei, eis-me aqui de fato, e ele arrancou todo esse ídolo, mas também conseguir cumprir, ter as ferramentas necessárias para o cumprimento da missão dele. E hoje eu posso ter contato com com pessoas dentro de igreja, com amigos que jogam futebol fora, e conseguir revelar essa glória, essa manifestação. Porque enquanto eu vivia com meu ídolo, eu tinha um Deus, eu cria em Deus, mas como um amuleto. Eu preciso que me torne jogador de futebol. Então, poucos ouviram eu falar de Deus. Poucos ouviram, às vezes até viram eu dar testemunho a respeito de Deus, ou de atitudes que mostravam Deus. Mas a partir do momento em que eu ganho a consciência de propósito, eu começo a testemunhar ou começo a viver diferente até mesmo dentro do futebol. Entende? E isso para mim foi o mais fantástico, porque até inclusive é engraçado esse clube, nesse futsal que eu jogo, eu fui campeão nacional com eles. Eu jogava em outra equipe nesse projeto que eu estava. Entretanto, eles fizeram o convite, porque podem convidar 3 de outras equipas para ir jogar era em Lisboa? Acho que era em Lisboa. Jogar final nacional, que é todas as melhores equipas de Portugal. Sim. E, cara, eles nunca tinham chamado um brasileiro. E tem uma equipa muito boa brasileira, que é a maior rival deles. E sempre, ou eles ganham, e eles tinham muita raiva desses brasileiros. Eles falavam que nojo desses caras, e ficava muito sério. E eu lá no meio brasileiro, pela primeira vez, e cara, eu consegui dar um testemunho só. E sempre que eles iam falar mal dos brasileiros, aí eles então o francês. Não, o francês é diferente, o francês é o brasileiro à parte, é outro. E cara, eu consegui, nesses dias que eu fiquei com eles, não, foi no Porto, foi no Porto. Nesses dias que eu fiquei com eles, eu consegui, e nem precisei falar muito de Deus, foi só através da vida e dos testemunhos que eu manifestei para eles, eu consegui mostrar Deus. Não, França é de igreja, às vezes queriam fumar ganza, olha, tá o França aí no quarto, cara, respeito, não sei o quê. E os caras saíam para ir filmar e outro lado. Mas isso me despertou ainda mais. Eu falei, Deus, eu consigo viver nos dois ambientes e mesmo assim demonstrar a tua glória. E isso foi bom também, porque eu já começava a ficar muito habitolado dentro da igreja, achando que era só ali, que era só com pessoas ali, e de repente Deus me olha, e pronto, e como é que tu mostra Deus lá fora? Como é que eu sou visto lá fora? Usa o meio que tu viveu a tua vida toda. Sim. Continua aí tentando as coisas através do futebol, e eu tenho contato com jogadores, eu consigo, até hoje eu ainda indico jogadores para clubes e tal, e é tudo assim, nessa vida, demonstrar agora a glória de Deus no que eu faço, entende? Mas minha vida agora,
girou completamente. Hoje não é o futebol em si, mas é o ministério, né? O céu e terra, a igreja. Eu gasto a minha vida, e eu entendi que é essa posição desde o princípio. Né? O propósito do céu e terra é posicionar pessoas, trazer uma realidade diferente, onde essas pessoas compreendam que elas vivem em duas realidades e é possível trazer uma realidade de Deus para a terra, não só viver as coisas da terra. Né? E pronto, Deus me preparou desde o princípio para isso. Para eu conseguir mostrar aqui, estando dentro de uma igreja, estando fora de uma igreja, a minha missão é posicionar pessoas para que não só compreendam quem é Deus, mas consigam viver uma vida intencional, demonstrando a glória dele, mesmo que não viva o seu sonho, mesmo que não viva os seus desejos pessoais. Para que ele não se frustre por não ter sido um grande empresário, um grande médico, que ele não tenha uma frustração, né, mas que ele possa quebrar esses vidros e entender que o melhor de Deus é de acordo com seus propósitos e suas vontades. Então, a minha vida hoje baseia-se nisso. Né? Eu tenho gastado ao longo desses últimos anos, eu, minha esposa e todo o pessoal que está conosco, temos gastado a nossa vida nesse sentido. Nós entendemos isso de Deus, né? E hoje nós conseguimos desfrutar. Eu acho que é a melhor coisa. Conseguir desfrutar o melhor de Deus, sabe? Muito bom. Nessa transição. Francis, fala aí para nós os perfis da Céu e Terra no Instagram para o pessoal nos acompanhar. Muito bem. Temos o Céu e Terra PT, né, @Céu e Terra PT, que é a nossa associação. Temos um pouco mais de 4 anos de associação. Nosso trabalho tem sido esse apoio à igreja, unidade da igreja, trazer as ferramentas que ajudem a igreja em Portugal e na Europa a preparar pessoas para que estejam posicionadas nas mais variadas expressões, seja não só ministeriais, não só um pastor, não só um líder, mas um médico, uma dona de casa, né? Porque nós acreditamos que não existem pessoas cristãs que se escondem, existem pessoas cristãs, e eu sou prova disso, meu testemunho de vida é prova disso, pessoas que se posicionam no seu lugar de trabalho e manifestam a glória de Deus. Exatamente. Agora, não pode ter medo, não pode se esconder e dizer que não é cristão. Né? Mesmo nós vivendo em um país onde a maioria não é cristã, né? Aí é que nós precisamos, nos lugares em que nós estamos, mostrar isso. Então, o Céu e Terra vem com esse intuito. E boa parte do trabalho da Céu e Terra tem também esse foco no curso, na formação teológica, não tanto para formar um seminarista, né, ou um pregador, ou um teólogo, mas para trazer uma teologia prática de maneira que a pessoa fique equipada, fique preparada para viver o Evangelho conhecendo pontos, aspectos fundamentais do campo teológico, mas cujo objetivo é aplicar isso, é viver isso. Exatamente. Então, no perfil, no Instagram tem muito disso, vai se encontrar lá material nosso dos cursos, das formações e também dos eventos que nós realizamos. Nossa loja também, tudo então é intencional. O perfil da loja. A loja é Loja Céu e Terra PT. Então, como eu estava dizendo, tudo na nossa associação é intencional. Nós movemos todas as ferramentas que Deus nos dá, cursos, loja, eventos, conferências, ação social, tudo que nós fazemos é com este intuito de posicionar as pessoas, darem as ferramentas práticas a elas, mesmo que a gente traga profundidade, né, nos nossos cursos, mesmo que a gente traga conteúdo de qualidade bíblico, cristocêntrico, é com o intuito de que elas tenham convicção. Porque nós acreditamos que hoje, né, o mundo está, até o Francisco falou, sem mente. Então, o Céu e Terra vem com esse intuito de trazer uma mentalidade de Deus, né, uma mentalidade convicta de que nós somos filhos e que os filhos avançam. Né? Não tem como esconder uma lamparina embaixo da mesa. Nós estamos aqui para estar em cima da mesa e iluminar o ambiente que nós estamos. Então, nós temos esse intuito de avançar, temos criado muitas conexões com pastores, líderes de igrejas em Portugal. Temos muitos projetos para 2023. Quem tiver a oportunidade, siga a nossa página, siga o Instagram, conheça o nosso conteúdo, venha conversar conosco também. Temos cursos de idiomas. De idiomas, é verdade. Muito bom. Lançamos um curso de inglês agora, recentemente, não só acessível em termos de preço para quem deseja fazer inglês, né, aprender ou destravar o seu inglês, mas também agora temos o intuito
ministerial. Nós queremos preparar líderes e pastores para preparar, e membros, né? Preparar sermões, pregações em inglês. Então, é mais uma ferramenta que nós temos aí para a nação portuguesa. Amém. Muito bom. Fala pessoal também do nosso site. Agora o Café Coado tem um site. É bem fácil, é cafecoado.com. Lá você encontra todos os episódios novos, vai ter lá os links e tudo mais para você se chegar, vai ter os links das redes sociais. O Céu e Terra também está lá no site. Temos um bannerzinho lá do Céu e Terra. Se você, por acaso, não conseguir chegar ao link, é só ir no cafecoado.com. Lá tem o link também do Céu e Terra. Mas para facilitar, agregamos tudo lá no cafecoado.com. Muito bom. Sr. Francis, obrigado pelo teu tempo aí, obrigado pela narrativa toda para que nós pudéssemos conhecer não só a tua história, mas os planos de Deus através da tua vida como mais um membro da família da fé, do corpo de Cristo, um filho de Deus, cujo testemunho serve também para inspirar toda a igreja do Senhor, todos aqueles aqui que nos escutam e estão acompanhando esse programa podem ver, né, o quanto confiar em Deus é a solução para tudo que nós esperamos. Então, ainda que os nossos planos não se cumpram, aqueles que confiam no Senhor não podem se desesperar. Porque Deus tem planos, Ele tem planos para toda a gente, e os planos dele jamais serão fracassados. Os planos dele sempre se cumprirão. E nós encontraremos descanso, paz, regozijo e total plenitude, convicção e esperança do nosso propósito nessa terra quando nós confiamos em Deus e nos seus planos e não nos nossos planos. Mas é isso aí, ainda voltaremos a conversar em outros programas, trataremos aí de questões ministeriais e outros assuntos, mas de novo, obrigado, que Deus te abençoe, que nós possamos continuar com esse trabalho nessa terra, avançando para a divulgação do Evangelho aqui em Portugal. Amém. Obrigado pela oportunidade também, a todos vocês. Então, um último que eu posso deixar aqui para as pessoas, uma última frase que seria: amem o processo. Amem o processo de Deus. Por muito que vá doer, muitas dificuldades que todos nós passamos por uma dificuldade específica, mas amem o processo porque Deus sabe, Ele vê muito mais à frente do que nós. Ele sabe sempre o melhor. Amém. Obrigado, Francis. Obrigado. E não esqueça, pessoal, Café Coado, porque nós filtramos pela palavra. Nós filtramos pela palavra aquilo que consumimos. Exatamente. Obrigado aí que filtramos à luz da Bíblia as palavras do Francis. Amém. É isso aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.